Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje a gente vai começar um assunto novo. Nós vamos começar a estudar os polinômios. Então, vamos lá. O que são os polinômios, né? O que é na verdade um polinômio? Um polinômio é uma função que a gente pode escrever dessa forma, com o AN, o XN, o AN-1, XN-1, onde os termos que vêm após o de maior grau tem sempre graus menores até a gente encontrar um termo independente que, na verdade, a multiplicação que está sendo aqui vai ser x elevado a zero, que é 1. Mas a gente chama esse coeficiente de termo independente porque ele não tem nada com x. Então, uma função polinomial é muito parecida com aquelas funções do primeiro grau que tu viu lá no teu primeiro ano, funções do segundo grau que tu viu lá no teu primeiro ano também, tá bom? Então, fica com isso na cabeça. Um polinômio, ele é escrito dessa forma. E dentro de um polinômio, o que a gente tem? A gente tem as variáveis, que são esses valores do x, que vão variar, vão mudar. A gente tem os coeficientes, que são os valores que estão na frente das variáveis, que são os a's aqui. A gente tem o termo independente, que é o A0, que é aquele que não tem nada a ver com x, não tem nada com x. E a gente tem o grau, que é o expoente que se encontra no topo das variáveis. E o grau de um polinômio é o maior expoente dentre todos que aparece, tá bom? Então, para a gente entender melhor, vamos ver aqui, ó. Dado esse polinômio aqui, o que é uma variável? A variável é o valor que vai mudando conforme a gente vai calculando. Ele é sempre associado à letra em destaque nesse polinômio. Nesse caso aqui, a variável que a gente tem é a variável x, tá bom? O que agora são os coeficientes? São os números que eles se encontram na frente dos x. Então, no caso aqui desse nosso polinômio, é o A0, o A1, o A2, o A3 até o AN. Tá? Então, por exemplo, nesse polinômio que eu te dou aqui, os coeficientes são: qual é o coeficiente de x ao cubo? 1. Qual é o coeficiente de x ao quadrado? Menos 5. Toma cuidado que tu tem que carregar o número. Qual é o coeficiente de x? É 1. Então, os coeficientes são sempre os números que estão na frente das variáveis x. E o termo independente? Quem é o termo independente? O termo independente é aquele que não tem nada associado a ele em relação ao x. Isso é, ele não tem nada do x junto com ele. E ele sempre vai aparecer sem a multiplicação por x e caracterizado sempre por um A0. Então, nesse exemplo aqui que eu te dou, o termo independente deste polinômio é o menos 14, tá? Tu tem que tomar cuidado sempre de carregar o sinal junto contigo. E a gente está definindo dissecando o que é o polinômio, né? Então, o grau de um polinômio, e como a gente define esse grau, é como eu já falei para vocês, ele é o maior expoente dentre todas as variáveis. Tá? E como é que a gente indica isso em termos de fórmula? A gente indica sempre usando esse GR de grau do polinômio é igual ao n, ao maior expoente dentro do teu polinômio. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse polinômio px, p de x, de p de polinômio, é igual a 4x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 2. Dentre as variáveis que tem, qual é o maior expoente? É o 3, né? O 2 aqui, ele é menor que 3, então o grau deste polinômio é 3. Em alguns casos, pode aparecer para vocês um polinômio fora de ordem. Então, o que eu recomendo que vocês façam, reorganizem o polinômio sempre com o primeiro elemento, o primeiro termo que vai aparecer aqui, sendo o expoente, sendo a variável de maior expoente, depois a de menor, logo depois a menor dela, logo depois a menor. E assim, se nós deixarmos dessa forma decrescente, fica mais fácil da gente enxergar quem é o grau do nosso polinômio. Então, retomando, grau do polinômio é o expoente de maior valor. Nesse caso aqui, nesse exemplo, foi o 3. Então, para a gente praticar esses conceitos iniciais que a gente viu, vamos resolver esses 4 exercícios aqui, tá bom? Se tu quiser, pode resolver aí, dá uma pausa no vídeo, tenta, e depois volta pro vídeo aqui e vê o resultado que eu vou resolver contigo passo a passo. Vamos lá? Então aqui no A e no B, pede para a gente definir, né, os valores em questão. Em todos a gente tem que definir variáveis, coeficientes, termos independentes e grau.
Então aqui no item A variável deste problema, a gente consegue ver que é o x, né? Que é quem está variando. Os coeficientes são quem? O coeficiente do x ao cubo, a gente está vendo que é 1. O coeficiente do x ao quadrado, ele é menos 5. O coeficiente do x, ele é 1. Além disso, pede para a gente definir o termo independente. O termo independente nesse polinômio a, ele é menos 14. E o grau do nosso polinômio p, lembra que é o coeficiente que apresenta o maior expoente. Então, o maior expoente dentre os coeficientes é 3. Então, o grau desse polinômio é 3. Certo? Vamos resolver agora o item B. No item B, a nossa variável é y agora, né? Ó, quem está variando é a letra y. Os nossos coeficientes vai ser o quê? Ó? O coeficiente de y na 5 é 1. O coeficiente de y na 4 é 0. O coeficiente de y na 3 é 0. Por que são 0? Porque eles não estão apresentados aqui. Então eu tenho 0 vezes essas variáveis. O coeficiente de y ao quadrado, menos 3. E o coeficiente de y na 1, ele é 0 também, porque ele não está representado aqui. Então, 0 vezes y na 1, por isso que ele não apareceu ali. O termo independente, quem é o termo independente desse nosso polinômio? É o valor 13. E além do termo independente, qual é o grau do nosso polinômio? Lembra que o grau de um polinômio é o coeficiente de maior expoente. Então, o grau deste polinômio é 5. Certo? Vamos resolver a C e depois a letra D. Na letra C, ele pede para a gente determine M para que o grau de P de x seja 2. Então, a primeira coisa, o grau... Deixa eu botar a letra C. O grau de um polinômio é o expoente, é a variável de maior expoente. A gente tem que olhar qual é o valor, né? É a variável de maior expoente. A gente quer nesse problema que o nosso polinômio tenha grau 2. Mas a gente tem aqui, ó, que P de x é igual a m mais 1 x na 4 mais 2x² menos x mais 17. Concorda comigo que se para ele ter grau 2, essa parte aqui, ó, não deveria ser 0? Isso aqui não deveria ser 0? Porque se eu não tiver essa parte aqui que eu acabei de pintar, esse polinômio aqui vai ter, o maior expoente vai ser 2. Se isso aqui for alguma coisa diferente de 0, o maior expoente vai ser 4, então ele vai ter grau 4. Então, para a gente concluir essa conta, a gente precisa o quê? Que m mais 1 seja igual a 0. Porque se ele for igual a 0, esse x na 4 não vai aparecer, não vai existir no nosso polinômio. E a única coisa que a gente vai ter vai ser o quê? Ó? P de x igual a 2x² menos x mais 17. Com isso, esse polinômio tem grau 2. Então, qual o valor de m para que isso aconteça? A gente vai isolar o m aqui, então o m vai ser menos 1. Então, m menos 1, a gente garante que esse polinômio tem grau 2, tá bom? E a variável desse polinômio aqui é x, né? Os seus coeficientes são 2, menos 1 e menos 1, termo independente é 17, e o grau a gente já viu que é 2. Vamos fazer o último item ali. No item D, ele te dá este polinômio aqui. P de y é igual a my ao cubo mais 5ky na 4. E ele te afirma que esse polinômio aqui, ó, o grau desse polinômio é 3. Ele tem grau 3. Então quer dizer que P, que
o grau de P é 3. Quer dizer que a variável, o maior expoente da variável y tem que ser no máximo 3. Mas aqui não está aparecendo um 4. Então tu não concorda comigo que 5k deveria ser 0, que daí cairia fora esse y elevado na 4? Então o que acontece? Ele pergunta qual é o valor de m e o de k. K a gente já sabe que deve ser 0. Se ele for diferente de 0, esse polinômio não vai ter grau 3, ele vai ter grau 4. E o valor de m que ele pergunta, a gente tem isso aqui, ó. Para ele ser de grau 3, isso aqui tem que acontecer. O m é um coeficiente, ele pode ter qualquer valor. Não importa, porque ele vai seguir tendo grau 3. Então, m pode ser qualquer valor. Desde que seja diferente de 0, né? Valor diferente de 0, porque se for 0, tu só tem o termo independente, daí teu polinômio vai ser p de y igual a 0. E isso a gente não quer, porque a gente sabe que ele tem grau 3. Então, com isso a gente conclui a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.